Meus queridos amigos, vamos ao encerramento da lição número 6, a lição que falou sobre Abraão, as raízes de Abraão. Estudar sobre Abraão nos dá, assim, um conceito de fé muito grande, porque Abraão teve um relacionamento com Deus que nós podemos ter também. Abraão foi chamado para uma tarefa, assim, importante, e nós também fomos chamados. E muito além do que Abraão foi chamado, nós temos o vislumbre do que Abraão foi e do que aconteceu com a vida dele e como ele realmente abençoou todas as famílias da terra através do Senhor Jesus Cristo. Ao resumirmos o estudo da semana, nós poderemos colher os frutos desse aprendizado espiritual sobre Abraão. Esse fruto espiritual, logicamente, mostra que ele foi fiel ao chamado que Deus fez para ele. E, logicamente, que esse chamado trouxe frutos espirituais, porque Abraão tornou-se uma referência de fé para o povo de Deus em todas as gerações. O que Abraão fez respondendo o chamado divino é o que Deus pede de nós hoje. Uma prontidão naquilo que ele faz para nós, que é o seu chamado. Muitas vezes nós somos preguiçosos com respeito ao chamado de Deus. O trabalho missionário nem sempre recebe assim a iniciativa que Deus gostaria que nós tivéssemos. Hoje o sofá é mais confortável do que bater de porta em porta. E isso não é ser fiel ao chamado. Devemos olhar para Abraão e então nos espelharmos na fé que Abraão possuía. E dessa forma faremos a vontade divina. Por isso, nós temos que pedir a Deus que Ele nos transforme. No Quênia, na região do Quênia, na África, uma reunião de muitos adventistas, ouviu-se diferentes orações. Uma pessoa captou algumas orações. Um homem, ele orava assim, dizendo: Senhor meu Deus, ajuda-me a temer o pecado como se teme uma serpente. Oh meu Deus, assim como a gente procura um pau, uma pedra, para esmagar a cabeça da serpente, que eu tome a sua palavra e eu possa esmagar as tentações e o diabo quando ele vier me atentar. Outro ajoelhado orava assim: Senhor, eu sou como um facão enferrujado, eu sou como um facão sem corte, através do qual não se pode cortar nenhum arbusto. Oh meu Deus, os pecados cegaram o meu corte espiritual. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor, que é o grande ferreiro mestre, que o Senhor me coloque no fogo, que o Senhor me coloque na bigorna e o Senhor me afie e me torne útil outra vez. Uma moça clamava assim: Senhor, eu sou como uma lenha molhada. De mim deveria sair um cheiro suave para a vida das pessoas, mas eu sinto, Senhor, que não é um cheiro suave que sai da minha vida. Eu deveria iluminar as pessoas com labaredas brilhantes, mas uma lenha molhada não traz uma labareda brilhante. Por isso, Senhor, eu gostaria que o Senhor me ajude a ser melhor. Uma lenha molhada não serve para cozinhar. Uma lenha molhada não serve para fazer labaredas, para aquecer as pessoas, nem luz para as pessoas enxergarem. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor, por favor, faça de mim como o Senhor quer que eu seja, eu me coloco à tua disposição. Noutra parte, uma mulher orou dizendo: ó Senhor, há anos que eu mostro um rosto e as pessoas pensam que esse rosto é de uma pessoa cristã, mas, Senhor, eu sou uma farsa. Eu não passo de uma pessoa dissimulada. Eu não tenho, Senhor, a espiritualidade que as pessoas acham que eu tenho. Eu sou como uma panela velha, rachada. E uma panela rachada, Senhor, não serve para colocar muita coisa, muita água, porque tudo vaza. Não dá para cozinhar, porque não suporta a fervura. Então, Senhor, o Senhor vai consertar-me como uma panela rachada? Com certeza não. Então, Senhor, por favor, me coloca no fogo, me usa sobre mim o martelo, para que eu possa, então, ser melhorada e ser feita uma panela nova para servir as pessoas e servir a tua causa. Essas pessoas estavam orando, pedindo a Deus uma bênção para a sua vida, para se tornarem melhores e se tornarem, assim, pessoas úteis na causa do Senhor. Abraão foi chamado por Deus e obedeceu a ordem expressa: vai. Não era uma pessoa perfeita, mas Deus o burilou, Deus foi ajudando para que Abraão se tornasse alguém que pudesse assim representar fielmente a Deus. Quando Deus o chamou, ele deixou tudo de lado, deixou o seu passado, deixou os seus pais, deixou o seu país, deixou os seus costumes e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Não tinha GPS, não tinha mapa, não sabia das condições que ele chegaria ali. Então somente ele confiou naquilo que Deus lhe dissera: eu te darei a terra que eu te mostrarei.
Por isso, Abraão foi para Canaã. Ele foi pelo chamado divino. Um dia, Abraão levantou o acampamento e foi para o Egito porque havia fome na terra. Ele errou porque não consultou a Deus. E lá no Egito ele passou por maus momentos, constrangimentos, por causa de mentiras que ele inventou. Depois ele foi expulso de lá e voltou para a terra de Canaã. Ali, Abraão novamente se reconectou com Deus. E ele então começou a mostrar que tinha um coração amável e modificado por Deus. A primeira experiência foi com Ló, o seu sobrinho, quando os pastores brigavam. E Abraão disse para Ló: escolhe para onde você quer ir, para a direita ou para a esquerda, eu vou para o outro lado, não tem problema. Ló deveria dar a preferência ao tio, porque enriquecer através dele. Mas Ló tinha um espírito ambicioso e escolheu as campinas do Jordão que davam para a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o outro lado. Ló escolheu aquilo que ele queria. E Abraão escolheu aquilo que Deus queria. E Abraão aceitou, se tornou o pai da fé. Abraão não era rancoroso. Tanto que quando Ló foi preso por causa de uma guerra de 5 reis contra 4, Abraão foi lá, pediu orientação a Deus e resgatou Ló com tudo que ele tinha e depois encontrou-se com Melquisedeque, o grande sacerdote, para quem Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele havia, assim, obtido como vantagem na guerra. Abraão foi realmente uma pessoa que nos deixou, assim, muito impressionado na lição dessa semana. A história de Abraão é maravilhosa e nos ensina como devemos confiar plenamente em Deus, em nossos negócios, em nossos relacionamentos nesta vida. Ele era humano e falhou algumas vezes, como todo ser humano falha. Mas o melhor de tudo na história de Abraão é que a graça divina o alcançou e fez dele o pai da fé. Uma pessoa que era amigo de Deus. Por que não podemos ser semelhantes? Claro que podemos, por isso estamos estudando a lição sobre Abraão. E por isso Deus nos dá a chance e a oportunidade de termos um relacionamento perfeito com Ele. Que haja uma bênção para o seu coração, que essa sexta-feira seja de preparação e que o Santo Sábado nos encontre na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor possa te usar como instrumento para que você seja uma bênção neste mundo diante de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição dessa semana tão abençoadora. Abraão mostrando como podemos ser fiéis a Ti diante do chamado que o Senhor nos faz. Obrigado por tudo. Nos deu uma sexta-feira abençoada, um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e Deus abençoe você grandemente, tá? E até a próxima lição. Que o Senhor te abençoe. Amém.